Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão em casa, um abraço em Cristo Jesus. Nessa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos escolher um tema para que a gente possa nessa noite crescer cada vez mais para o louvor e para a glória do Senhor. Acredito que você trouxe sua Bíblia e você não deve perder o costume, o hábito de ler, de examinar, de conferir aquilo que é dito, aquilo que é ministrado, em nome do Senhor Jesus. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler dois versículos, versículo 14 e versículo 15. E o tema desta noite é perdão. Perdão é uma das bases, é uma das colunas do cristianismo. E cristianismo sem perdão não pode existir. O perdão, ele faz parte da vida do cristão. E nós precisamos, vez por outra, ou sempre que possível, ouvir, praticar o perdão. Amém? É de suma importância na vida do cristão. Observem as palavras de Jesus e vamos meditar nesse tema, perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Podeis sentar? Parece que houve um silêncio. Glória a Deus, né? Ao Senhor seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Irmãos, perdão. Perdão é algo que não pode faltar na vida do cristão. Não pode faltar na vida do cristão. Tem coisas que são essenciais nas nossas vidas. O perdão na vida do cristão é essencial. Famílias, relacionamentos, todos precisam de perdão. Não tem como haver um relacionamento duradouro se não houver perdão. Onde mais se precisa de perdão, por incrível que pareça, é justamente na família. Nas pessoas que nós mais amamos, nas pessoas que nós mais queremos o bem, é onde mais se precisa de perdão. Mas não é só na família. Porque às vezes a gente pensa que a família se limita apenas àqueles que são parentes. Esse assunto ele é muito importante. E para a gente entender esse assunto de uma maneira melhor, é necessário a gente saber alguns pontos na vida do ser humano. Primeiro, existe família de sangue. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, nosso cônjuge, né? Nossos tios, nossos avós, nossos primos. Isso é a nossa família de sangue. Família não se escolhe. Quem aqui pode escolher a mãe? Nós escolhemos nosso cônjuge. E daí para frente o pacote vem fechado. E a gente não sabe o que é que vem dentro. Apesar de já conhecer uma boa parte da família, como a sogra, o sogro, cunhado, se tiver nascido já. Mas daí para frente a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente só vai com o passar do tempo é que nós vamos conhecendo. Não conhecemos todos. E é interessante a gente saber que a família é algo especial. É algo muito sublime. Tenho dito em algumas ocasiões que quando a gente se casa, a gente recebe de Deus um pacote fechado, uma caixa fechada. E nessa caixa a gente não sabe o que é que vem dentro. A família, ela traz uma série de pessoas juntas, que com o passar do tempo a gente vai ter que conviver com elas. Mas não só existe a família de sangue, existe também a família de Cristo. E o apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele faz questão de mencionar e dizer que a gente deve fazer o bem a todos, especialmente a família da fé. Essa família da fé também a gente não escolhe. Aceitou Jesus, o pacote é grande. É tantos que você nem os conhece. Conhecemos algumas comunidades, como Vida Nova. Por exemplo, Vida Nova a gente nem conhece todos que fazem parte de Vida Nova.
Aconteceu uma cena comigo, alguns anos atrás, eu estava em um determinado lugar, conversando com algumas pessoas, e um jovem chegou e disse: eu sou de Vida Nova. E de Vida Nova? Qual Vida Nova? Ele disse: a sua, que o senhor é o pastor de lá. Eu nem o conhecia. Tem pessoas nas igrejas que a gente nem conhece. Imagina a igreja do Senhor Jesus. Mas todos eles, sejam na Europa, seja na Ásia, seja na América, seja no continente que for, seja onde for, é nosso irmão na fé. Creu em Jesus, invocou Jesus como Senhor, como Salvador, faz parte da família cristã. Amém? Não escolhemos essa família. Não tem como a gente escolher. Não, eu só vou ser crente se for crente fulano. Não, a gente abraça, a gente aceita, a gente recebe todos juntos. É também interessante a gente saber, é importante a gente saber que não existe família perfeita. Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, não existe filhos perfeitos, não existe irmãos de sangue perfeitos, não existe parentes perfeitos. Todos nós temos falhas, alguns mais, alguns menos. Também todos nós temos virtudes, alguns mais, outros menos. Não esqueça, há uma frase que de vez em quando eu digo aqui na igreja: só dá ibope avião que cai. Não temos noção da quantidade de aviões que voaram hoje, mas se cair um, a gente sabe. Às vezes, as coisas positivas não são percebidas, às vezes as qualidades não são notadas, mas às vezes os defeitos, as falhas, chamam bastante atenção. Vamos aprender que não existe família perfeita. Então, meus parentes não são perfeitos. Seus parentes também não são perfeitos. Eu, você, não somos perfeitos. Se a gente aprender que não existe família perfeita, a gente vai chegar à seguinte conclusão: também não existe igreja perfeita. Porque a igreja somos nós, que um dia invocamos Jesus como Senhor, como Salvador, de qualquer lugar no mundo. Por quê? Porque não existem irmãos perfeitos. Mas por que tudo isso? Isso é uma introdução, para que você possa entender a importância do perdão. Se você entender essa introdução, você vai entender depois o porquê do perdão. Ora, preste atenção. Não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe filho perfeito, não existe irmãos perfeitos. Não tem em lugar nenhum do mundo. Ninguém é perfeito aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus, preste atenção, você que está em casa, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra não é perfeita. A igreja do Senhor Jesus aqui na terra não é perfeita. Ela será perfeita quando ela for arrebatada e for morar com o Senhor para sempre. Aí sim, ela será perfeita. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, todos nós teremos queixas dos outros. Não tem como a gente conviver juntos e não ter queixas do outro. Impossível a gente conviver juntos e não ter queixas dos outros. Alguém vai te decepcionar. E esse alguém que vai te decepcionar é alguém que convive contigo. Não é alguém que mora em outro país. É alguém que convive contigo. Alguém um dia vai te decepcionar. Tu também vai decepcionar outras pessoas. Resumindo, tanto nós somos decepcionados, como também nós decepcionamos. Como você pode perceber, todos nós somos falhos, todos nós falhamos. Então, é essa hora da gente entender a importância do perdão. O perdão é algo que a gente precisa praticar. E não é fácil. Não pense que o cristianismo é fácil. É bonito de se pregar,
é bonito de se ouvir, mas de praticar é muito difícil, mas não é impossível. Os ensinamentos de Jesus é para a gente colocar em prática, e quando Ele nos ensina, é porque Ele quer o meu, o seu, Ele quer o nosso bem. O perdão é essencial. Perdoar é um preço muito caro, é um preço muito alto, dependendo do que for. E quando eu falo em perdão, aí eu passo a entender o significado do que Paulo disse em Romanos 12, 18. Eu vou pedir que coloque na tela. Esse texto não é tão simples de entender, mas quando a gente fala a respeito de perdão, quando a gente fala a respeito desse assunto, aí a gente entende melhor esse texto. Está escrito: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se você observar, você já leu. Se você observar, você já ouviu. Se você observar agora, talvez você tenha escutado eu falar a palavra, e você escutou errado, e você ouviu errado, e você entendeu errado. Porque nós ouvimos, nós falamos, quando depender de mim. O Senhor nunca disse isso através do apóstolo Paulo. O Senhor disse quanto. Não é quando. Quando se determina, se fala de tempo. Quanto se fala de custo. E perdão é algo muito caro. Perdão é algo muito difícil. É um preço muito grande. Mas o Senhor nos diz por meio de Paulo: se possível, quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens. Se não praticarmos o perdão, não tem como existir relacionamento sustentável. Porque a maioria, mas Jesus, me perdoa, Senhor, mas infelizmente não tem outra palavra. Porque a maioria dos relacionamentos conjugais hoje não tem mais durabilidade. Falta o quê? Perdão. Não tem casamento, não tem união que se perdure se não tiver perdão. Não tem como haver durabilidade se não houver perdão. O perdão é essencial na vida do ser humano, em especial na vida do cristão. Se não praticarmos o perdão, não tem como existir relacionamento sustentável. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso te perdoar. Para que eu possa ter uma boa relação com você, uma boa relação com Deus, eu preciso perdoar, eu preciso ser perdoado. Essa matéria a gente conhece, porque é um assunto que é muito falado, mas é necessário a gente ouvir, para que a gente desperte e abra a nossa mente e procure praticar, porque isso não é apenas para conhecer, isso é para praticar. Conhecer, de que adianta conhecer e não praticar? Sem perdão, a família, os relacionamentos se tornam uma arena de conflito, um reduto de mágoas. E quando eu digo família, não estou falando só família de sangue, estou falando a família de Cristo também. Estou falando as relações no mundo, as amizades. Sem perdão, os relacionamentos se tornam uma arena de conflito. É por isso que o perdão é vital para a nossa saúde emocional e espiritual. Não tem uma vida espiritual saudável quem não perdoa. Impossível. Você vai ver daqui a pouco. Você vai ver com mais clareza daqui a pouco. Preste atenção. Quando o perdão não entra em jogo, ou quando o perdão sai do jogo, o que é que entra? O ódio, a destruição, a desgraça, a inimizade, a separação. Eu vou repetir. Quando o perdão não entra em jogo,
ou quando o perdão sai do jogo, o que prevalece é o ódio, a destruição, a desgraça, a inimizade, a separação. Em todos os aspectos, em todas as áreas. Quantas famílias estão hoje separadas? Já tive a ocasião de ver, de contemplar, de presenciar fatos absurdos entre famílias, entre irmãos, entre cônjuges, entre pais e filhos. Nós conhecemos as histórias, só mudam os personagens, mas as histórias se repetem. E se repetem por quê? Falta de perdão. É necessário o cristão praticar o perdão diariamente, senão isso vai entrar na sua vida, na sua família. Sem perdão, os relacionamentos adoecem. Quantos amigos você já perdeu? Quantos amigos você já perdeu? Ah, mas ele foi covarde, ele me traiu, ele fez isso. Sim, e por que o perdão não foi praticado? Ou você acha que seu amigo é perfeito? Ou você é perfeito? O perdão faz parte da vida do cristão. Jesus foi muito claro quando ele disse: se você perdoar os homens, Deus te perdoará. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Comunhão com Deus só é possível se a gente tiver uma comunhão com o próximo, se a gente estiver em harmonia com o próximo. Pense um pouco. Quantos dos seus relacionamentos já não existem mais? Pense um pouco. Quantos amigos você tinha, que você tinha uma comunhão perfeita com ele, e você foi decepcionado, ou você decepcionou ele? Pense um pouco mais. Veja quantas amizades ficaram para trás. Veja quantas amizades estão hoje a fio de cabelo para se quebrarem. Por falta de quê? Por causa de quê? Quer que eu recapitule tudinho de novo? Você não é perfeito, seu pai não é perfeito, sua mãe não é perfeita, seus irmãos não são perfeitos, a igreja de Jesus aqui na terra não é perfeita, ninguém é perfeito, então todos nós somos falhos, todos nós temos defeito. O que é que falta então para que haja uma harmonia? Perdão. 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 O perdão é como se fosse a asepsia da alma. O perdão é a faxina da mente. O perdão é a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na sua alma. Quem não perdoa não pode ter comunhão com Deus. Quem não perdoa não tem paz na sua alma. Quem não perdoa não pode ter comunhão com Deus. Volta o texto que eu li no início, Mateus 6, 14 e 15. Não sou eu que estou aqui dizendo isso. Estou apenas repetindo as palavras de Jesus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o que acontece? Também vosso Pai Celeste vos perdoará. Segura aí, por favor. Os homens cometem ofensas com você? Claro que sim. Aonde você vai, aonde você chega, são todos iguais. Se você não perdoar eles, o que acontece? Está escrito: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo seguinte: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nem eu nem você
seremos tão estúpidos a ponto de dizer: eu não tenho nenhuma ofensa contra Deus. Nós não seremos estúpidos a esse ponto. Nós sabemos que pecamos por pensamento, por palavra, por obra, por omissão. A gente sabe que peca tanto que a gente tem que orar todos os dias: Senhor, me perdoa, 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 porque nós pecamos, falhamos, erramos. Queremos o perdão de Deus? Sim, claro. Por isso nós oramos. E o próximo que nos ofende? Como nós temos praticado? Ou será que você tem mágoa e não consegue perdoar alguém? A falta de perdão traz consigo a mágoa. Esta, por sua vez, é um veneno que intoxica e destrói. E chega a matar relacionamentos, a matar amizades, chega a matar até igrejas. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. Quando Deus pede, quando Deus fala, quando Deus exige que a gente perdoe, é porque é necessário, é para o nosso bem. Quem não perdoa adoece física, adoece emocional, adoece espiritualmente. Só se pode ter comunhão com Deus se tiver comunhão com o próximo. Por isso que a família de sangue, a família da fé, os relacionamentos precisam de lugar de vida e não de morte. Por isso é uma realidade o perdão. O perdão não pode faltar nas nossas relações. Não pode faltar. Pode faltar qualquer coisa menos perdão. O perdão, ele traz alegria, ele traz cura, ele traz paz, ele traz comunhão, ele traz harmonia. O perdão não tem limites. O perdão não tem limites. Eu já perdoei uma vez, eu já perdoei duas, eu já perdoei três, eu não aguento mais. O perdão não tem limites. Palavra de Jesus, Lucas 17, 3 e 4. Palavras de Jesus nos ensinando sobre perdão. Disse Jesus: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Palavra de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, perdoa-lhe, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo seguinte: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus ensina que não há limites para o perdão. A gente aqui cria algumas regras, a gente aqui cria algumas normas, a gente aqui cria algumas determinações pessoais. E a gente chega até a dizer, como disse certa vez uma pessoa: a Bíblia tem um livro da vida, eu tenho um livro da morte. Comigo é assim: fez comigo, eu escrevo o nome dele no livro da morte. Não quero conversa mais. Jesus nos ensina que a gente deve perdoar até 7 vezes no dia. Os discípulos, na ocasião, ouviram esse ensinamento de Jesus. Os discípulos, representados por Pedro, fazem uma pergunta para Jesus. Versículo de número 4. Versículo de número 5. Olha o que é que os discípulos perguntaram a Jesus. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Se é para a gente perdoar 7 vezes no dia, a gente não tem essa capacidade não. Aumenta a nossa fé. Aquele diálogo ali entre Jesus e seus discípulos, e quem estava ali junto ouviram tudo aquilo. Se passaram algum tempo,
Que tempo foi esse? Não sei. Voltaram os discípulos a falar do mesmo assunto. Mateus 18, 21. Jesus, é assim mesmo que o Senhor falou? É isso mesmo? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? É isso mesmo, Senhor? Senhor, será que não houve um engano? Será que o Senhor não errou no número aí? Será que não tinha alguma coisa errada? Perguntaram a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra a gente? E a gente vai perdoar? É até 7 vezes, Senhor? É isso mesmo, Senhor? Jesus diz no versículo seguinte: Não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. No dia, 70 vezes 7. Número real, 490 vezes. Claro que Jesus não estava falando de 490 vezes, que era para você notar 1, 2, 3. Não é isso não. Jesus estava dizendo para você, para mim, para todos: tantas quantas forem necessárias, perdoe. Tantas quantas forem necessárias, perdoe. Jesus percebeu que eles não entenderam bem essa questão, e aí Jesus conta para eles uma parábola sobre este assunto. Versículo 23 em diante, Mateus 18, versículo 23 até o versículo 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos, numa linguagem que a gente possa entender melhor, vamos traduzir como se fosse 10.000 reais, para que você possa entender. Trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos, não é 10.000 reais, é só para a gente entender. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Olha para aí que bronca. O que você está devendo, vai vender sua esposa, vai vender seus filhos, vai vender tudo que você tem para você me pagar. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Oh, que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. 10.000 talentos foram perdoados. Saindo dali, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Não era nem talentos, 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar de cada um a seu irmão. Olha que parábola de Jesus. Isso significa o quê? O que é que Jesus estava falando? O que é que ele estava ensinando? Que nós somos devedores a Deus, e muito devedor. Nossos conservos, nossos irmãos nos devem, mas é pouco. A gente deve milhões, nossos conservos devem centavos. Falando de dinheiro, para que você possa entender. Deus perdoa os milhões que a gente deve a Ele. E por que a gente não pode perdoar os centavos dos que nos devem?
Deus não está falando de dinheiro, Deus está falando de relacionamento. Quantos pecados eu cometi contra Deus, eu não sei e nunca vou saber. Mas aquele mal que alguém me fez, eu nunca esqueci. Um mal que alguém me fez, eu nunca esqueci. Você nunca esqueceu um mal? Quantas coisas você entristeceu a Deus, quantas coisas você cometeu, quantas coisas você comete, quantas coisas você vai cometer e Deus te perdoa, e porque você não perdoa os outros? Você ora pedindo a Deus que lhe perdoe, e você se levanta daquela oração com o coração alegre, feliz, porque Deus te perdoou e você sentiu o perdão de Deus. E por que não perdoa o seu conservo? São mandamentos. Olha o que é que Paulo diz, Efésios 4:32. É mandamento. Escuta, irmãos. Preste atenção, meu querido, você que está em casa. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Igreja, assim como Deus nos perdoou na pessoa de Jesus, a gente deve perdoar um ao outro. E a gente perdoando um ao outro, a gente passa a ter harmonia, passa a ter comunhão, passa a ter paz com os irmãos e com Deus. A gente pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa. E o Senhor diz: claro que eu te perdoo. Você perdoou fulano, você perdoou o centavo de fulano, você perdoou R$1 daquele outro, você perdoou R$1.000 daquele outro. Eu vou perdoar teus milhões de dívidas que tu tem comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 13. O Senhor falando diretamente com a igreja, com os cristãos, com os salvos, com os remidos, com os comprados pelo sangue de Jesus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso é para a gente praticar, irmãos. Mas será que a gente faz isso? Quantos irmãos que deixaram a sua comunidade, que deixaram a sua igreja, porque ficou magoado com A, com B, com C, com D, com E, com F, com H, e foi para outra igreja, com o passar do tempo vai se magoar também lá, vai ser magoado também lá, porque o problema não está na igreja, o problema está em mim, o problema está em você, o problema está em nós. Por que saiu? Por que não perdoou? Porque separou-se da esposa, porque separou-se do marido, porque deixou seu pai, porque deixou sua mãe, porque antes não perdoou, porque não pediu perdão, porque não se humilhou. O cristianismo, uma das colunas é o perdão. Não existe cristianismo sem perdão. Precisamos perdoar, porque fomos perdoados por Deus. O Senhor Jesus disse que se a gente não perdoar, não seremos perdoados. Isso é coisa que tem que praticar na vida diária. Não é ontem, não é no ano passado, isso é diariamente. Nossos relacionamentos, todos nós teremos embates, todos nós teremos queixas um do outro. Isso é natural, isso é normal. Eu ter queixa do presbítero Adinaldo, eu ter queixa do presbítero Roque, eu ter queixa do pastor Valdeclesso, eu ter queixa do presbítero Aguinaído, eles terem queixa comigo, isso é normal. Nós somos seres humanos. Eu ter queixa de você, você ter queixa de mim, isso é normal. O que não é normal é a gente permanecer com queixa. A gente precisa pedir perdão um ao outro, se humilhar. Meu irmão, me perdoa, meu irmão. Meu irmão, me perdoa. Meu irmão, me perdoa. Meu irmão, me perdoa. E quando se perdoa, se abraça. E quando se perdoa, o relacionamento se renova. E quando se perdoa, tudo fica em harmonia. E quando se perdoa, tudo fica na paz. Deus é exaltado, Deus é glorificado. A igreja cresce para o louvor e para a glória do Senhor. Quantas e quantas vezes ficou registrado
Pedro, Paulo, Tiago, João se pegavam em debates, em confusões, em atrito, mas depois se abraçavam, depois se reuniam, louvavam, glorificavam a Deus, e aquelas coisas ficavam para o passado. Temos que tomar posição. Na nossa vida diária, há momentos que a gente tem que tomar uma posição. E é importante a gente saber que teremos várias opções de posições a serem tomadas. Eu quero falar de pelo menos duas. Todas as queixas a gente tem várias posições a tomar, mas eu quero falar de pelo menos duas. Presta atenção: justiça, misericórdia. Tiago 2,13. Eu amo esse texto e procuro colocar ele na minha vida. Tiago 2,13. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é que significa? O que é que quer dizer isso? Presta atenção. Quando nos convém, queremos justiça. Quando nos convém, queremos misericórdia. Quando nos convém, queremos justiça. Quando nos convém, queremos misericórdia. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Alguns anos atrás, houve uma reportagem no jornal, ao vivo, e naquela ocasião o repórter perguntava às pessoas: o que é que você acha que deve ser feito? Um jovem estava com uma moça agarrada, fazendo dela refém, com uma arma na cabeça daquela jovem. As pessoas diziam: deve matar. Alguns até torciam para que um atirador de elite atirasse e matasse aquele jovem. Isso é o que? Justiça. O que aquela jovem está passando, nós precisamos de justiça. Um atirador de elite acertando mesmo na cabeça daquele bandido. Justiça. E aí perguntaram a uma mulher: o que é que você acha? Deveria matar? Sim, claro, deveria matar. De repente, para surpresa de todos e até do próprio repórter, a face, o rosto daquele jovem aparece. E aquele jovem era filho daquela mulher. Na hora: não matem, não matem. Por quê? Porque não convinha para ela, era seu filho. Entendeu a história? Quando nos convém, a gente quer justiça. Quando nos convém, a gente quer misericórdia. Por isso que Tiago disse: aquele que não usar de misericórdia, também não terá misericórdia. Temos duas opções, pelo menos: usar de misericórdia, perdoar, ou justiça, se vingar. Por direito, ele não merece, ela não merece, ele não é digno, ela não é digna. Sim, justiça. E a misericórdia? E o cristianismo? Cadê nosso cristianismo? Jesus nos deixou um exemplo muito grande. João capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Exemplo de Jesus, deixado para a igreja, deixado para os cristãos, não é para o mundo, isso é para os cristãos. João capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado, Jesus os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tomando-a a inclinar-se, continuou a escrever no chão.
Mas ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Cadê os teus acusadores? Olhar os defeitos, as falhas, os erros dos outros é a coisa mais simples do mundo. Olhar os defeitos e as falhas dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Agora, olhar os nossos erros, as nossas falhas, é difícil e não queremos ouvir. E não queremos saber. Mas quando a gente chega diante do espelho, a gente deve fazer essa pergunta: se tu não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem não tem? Quem não erra? Quem não falha? É por isso que a gente não pode viver sem perdão. Eu vou errar, eu erro, você vai errar, você erra. Precisamos de perdão, precisamos de perdão, precisamos de perdão. O perdão é essencial na vida conjugal. Jesus disse, ficou escrito, ficou registrado, Mateus 5, versículo 7. Escuta o que disse Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que perdoam, porque serão perdoados. Motivos temos de sobra para rejeitar, para não querer comunhão, para não querer amizade com aquele vizinho, com aquela vizinha, para não querer negócio com aquele irmão, com aquela irmã, para não querer negócio com A, com B. Sim, temos motivos de sobra, mas cadê a misericórdia? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Precisamos praticar misericórdia, assim como é gostoso a gente saber que nosso nome está escrito no livro da vida. E sabe por que está escrito no livro da vida? Porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. Se tivesse ficado um pecado só, nós não teríamos nosso nome escrito no livro da vida. Jesus perdoou todos os nossos pecados. E Ele espera que a gente faça o mesmo com os demais. Perdoe os centavos. Perdoe as migalhas das ofensas que acontecem. Perdoar é dar. Perdoar é dar. E segundo o Senhor Jesus, é melhor dar do que receber. Nós que estamos aqui, você que está em casa, vamos fazer uma reflexão em nossa vida. A reflexão é: como é que eu estou nos meus relacionamentos? Você que está aqui, como é que você está nos seus relacionamentos? Você que está em casa, como é que você está com os seus relacionamentos? Não apenas conjugal, mas entre pais e filhos, entre irmãos, entre vizinhos, entre colegas, entre o cristão. Como é que estão o nosso relacionamento? Cada um deve responder a si mesmo. Cada um sabe, cada um conhece. Por que é que você está aqui nessa igreja? Porque você brigou com alguém na outra igreja? Por que é que você está aqui nessa igreja? Por que é que você está nessa igreja que você está aí? Por quê? Porque você brigou com alguém na outra igreja? Por que você deixou o seu cônjuge e está agora com outro? Por que você não fala mais com seu pai, com a sua mãe? Por que você não fala mais com seu irmão, com a sua irmã? Outro dia eu fiz uma cerimônia fúnebre
E quando eu terminei a cerimônia, parte da família vieram falar comigo. O senhor sabia de alguma coisa? Não, eu nem conheço vocês. Eu só conhecia alguém aí que me chamou. Eu nem conhecia a família. Mas tudo que o senhor disse, parece que o senhor estava vivendo aqui a minha família, aqui conhecendo tudo. Porque parte da nossa família não se fala. Quantas famílias estão hoje assim? Fulano vai estar na casa de mamãe para almoçar hoje. Eu não vou não, porque eu não sento na mesa junto com ele. Eu não sento na mesa junto com ela. Quantas famílias estão assim? E sou crente. E sou crente, então glória a Deus, aleluia. Vou para a igreja, sim, eu vou para a igreja, até dou oferta. E tu sabia que não vale nada? Você trouxe aqui sua oferta aqui hoje. Se você não estiver em comunhão com os seus lá fora, com os seus relacionamentos, você perdeu seu dinheiro, não valeu nada. Eu vou te dizer, não traga oferta para a igreja se você não fizer comunhão com os outros lá fora, porque não vale nada. Escuta o que disse Jesus, Mateus 5, 23 e 24. Foi Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo, não, eu estou repetindo. Nem a oferta Deus aceita. Se pois ao trazer ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta perante o altar, vai primeiro reconciliado com teu irmão, e depois volta e faz a tua oferta. Você acha que a coisa é séria ou não? Você acha que a coisa é séria ou não? Ou você acha que Deus aceita meu louvor, minha adoração, se eu não estiver em comunhão contigo, se eu não estiver em comunhão com a igreja, se eu não estiver em comunhão com os meus relacionamentos? Mas custa muito. Sim, é muito alto. Por isso que ele disse, quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens. Não pode haver paz se não houver perdão. O perdão é importante, o perdão é necessário, o perdão é vital, o perdão não pode faltar na vida conjugal. Aleluia, glória a Jesus. Existem colunas que são sustentáveis no cristianismo. O perdão é uma delas. Não pode existir cristianismo sem perdão. Repeta aí, por favor, na tela, Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoados aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. É difícil de entender? Não. Talvez a gente não queira praticar, mas o texto, ele por si só, ele fala. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, eu quero dizer para você que está em casa, que Deus perdoa sim. Deus é rico em perdoar. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5, o Senhor diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Deus perdoa, sim. O profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 55, do versículo 7, ele diz: escuta, veja, Isaías 55, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltes para o nosso Deus, porque é rico em perdoar.
Deus é rico em perdoar. O salmista no Salmo 103, no versículo 3, ele diz que Deus é aquele que perdoa, que Deus é aquele que sara. Olha o que é que está escrito, Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Agora não esqueça, para Deus perdoar, você precisa confessar. 1 João 1,9, eu já li e vou ler de novo. 1 João 1,9, precisa confessar. Confessar é falar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sei que você precisa tanto quanto eu. Eu preciso de perdão. Eu sei que você precisa tanto quanto eu. Eu preciso perdoar. Você precisa de perdão. Você precisa perdoar. Não tem aqui nenhum aqui. Não existe nenhum no universo que não precise de perdão, que não precise perdoar. Decepcionamos, somos decepcionados. Magoamos, somos magoados. Somos feridos, ferimos também. Talvez eu abra teus olhos agora. A tua maior decepção talvez tenha sido com teu pai e com a tua mãe na tua casa. A tua maior decepção talvez tenha sido com teu pai e com a tua mãe. Ou a tua primeira grande decepção, porque tu fazia nela uma imagem, e de repente tu descobriu que nem ele, que nem ela são perfeitos, são falhos. Mas não é por isso que você não vai amar seu pai e sua mãe. Não é por isso que você não vai perdoar seu pai e sua mãe. Não é por isso que você não vai perdoar os demais. Porque caso contrário, papai do céu não te perdoa. O perdão, tá? Foi Jesus quem disse: se perdoares aos homens, papai do céu te perdoará. Se não perdoares aos homens, papai do céu também não te perdoará. Hugo, por favor, eu queria que você ficasse de pé. Nesse momento, Hugo vai louvar a Deus. Se você precisa, na sua casa, você que está aqui, você vai fazer suas as palavras dos apóstolos em oração. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Escuta essa canção. Escuta essa canção. Fecha teus olhos e peça para o Senhor aumentar a sua fé. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Meu coração tão machucado e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tuas mãos para mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. Acontece é que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento.
vou deixar você louvar. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Confessa. Eu sei que errei. Peço perdão. E cede tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus.